Que dica que vocês dão, assim, pra quem tá do lado de lá e às vezes tá criando o seu produto, mas não consegue fazer essa conexão com quem tá do outro lado? Ou pensar nos detalhes pra facilitar o usuário na ponta? Fale com as pessoas, conversem com as pessoas. Acho que o João, ele vai falar disso com muito mais propriedade do que eu, inclusive. Na Hero a gente não faz nada sem falar com as pessoas, sem falar com os produtores, com os parceiros e tal. E no caso de infoprodutos é a mesma coisa. Fale, converse com as pessoas. Que é o que ela lembre que o tráfego do anúncio é uma pessoa que olhou aquele anúncio. Então, uma vez que a pessoa comprou, ou não comprou, se você tiver acesso a ela, para e conversa. Como é que foi? O que você achou? Por que você comprou? Qual parte você gostou mais? O que foi bom? O que foi ruim? Como que dá para melhorar? Explora as possibilidades e converse com as pessoas que dali você vai entender como que o seu próximo lançamento vai ser melhor que o anterior. Você fazendo melhor, certo? Talvez o produto vai ter uma iteração ali que ele vai ser um pouco melhor, a sua comunicação vai ser melhor porque você entendeu os gaps ali. Então, no fim das contas, as plataformas, não plataforma HeroSpark, plataformas, por exemplo, Meta lá, Instagram, Google, onde você vai botar tráfego, e-mail marketing e tal, elas vão te dar insumos poderosos. Eles vão te falar qual anúncio que está performando mais, qual que é mais barato, qual e-mail que abriu mais, que mais gente clicou, etc, etc. Mas ela não vai te falar que a palavra A que você usou no anúncio, putz, eu sou do Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul chama cacetinho, não chama pão francês. Então eu não entendi o seu anúncio, porque o seu anúncio estava escrito pão francês. O Instagram não vai te falar isso. Ó, seu anúncio não performou porque no Rio Grande do Sul chama cacetinho, não chama pão francês. Isso só ouvindo as pessoas. Só ouvindo. Falou, caraca, esse anúncio aqui não performou, por quê? Falou, pô, não entendi o que estava escrito. E como que é essa abordagem pra falar com as pessoas? Que muita gente tem dúvida, assim, sobre... É teste, é sentar e escolher pessoas a dedo pra conversar, é fazer uma chamada, é mandar pra alguém aleatório, é mostrar pra sua mãe. E aí se a sua mãe consegue acessar, todo mundo vai conseguir. A gente ouve falar muito isso. Vocês têm alguma dica, alguma coisa sobre isso? Eu só queria acrescentar uma coisa aqui, que eu faço um RT do que o Beca falou também, tá? Às vezes a gente cai eu falo a gente mesmo, enfim, produtores, empresas e tal, todo mundo, acaba caindo numa armadilha que é achar que a gente sabe o que o cliente quer. Então é por isso que, enfim, existe departamento de UX, existe design, enfim, existe pesquisa, pra gente ter escuta ativa e realmente ser assertivo no que realmente vai entregar valor. Então, só adicionando isso também. E aí dentro... Pra você que tá ouvindo e o João falou UX e você não faz a menor ideia do que é, explica pra gente, João, o que significa UX. É a sigla de User Experience. Então, é o departamento, a área que trata de usabilidade. Tudo que você, quando você... abre um aplicativo, um site, tudo que você interage, como você interage, aquilo ali passou por um processo de entendimento ali, de pesquisa, de prototipação, a arquitetura de informação e tudo mais. Então, tudo tem UX, um copo tem UX, a mesa tem UX. Então, esse cenário aqui tem um UX também. Então, para a gente facilitar como tá distribuído as câmeras e tudo mais, então existe não é fazer por fazer, existe uma lógica por trás, né? Tem gente pensando sobre isso pra você. Exato, exatamente. Mas aí, enfim, eu acho que eu tô falando muito, muito longe aqui. Chega mais perto. Chega mais perto. Como fazer isso, né? Então, dentro do departamento, lá dentro da RIDA, enfim, o design de produto, o UX e tudo mais, a gente tem ferramentas para isso, mas no fim, aí eu quero até... Poderia vender minha área aqui, tá? Mas eu quero entrar num outro ponto. Eu acho que, assim, independente de terminologia e tudo mais, todo mundo tem capacidade de ouvir e interagir com os clientes. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Uma venda, ela não acontece atrás do computador. Ela acontece na rua, conversando, falando do seu produto, ouvindo as pessoas, né? Então, eu acho que existem formas e mecanismos e tal que a gente faz lá dentro da área e tal, dentro da empresa, mas a minha dica principal é que eu acho que todo mundo é apto a ouvir mesmo o outro lado e ter empatia, praticar e tudo mais, e muitas vezes também se colocar no lado do cliente. Então assim, putz, eu tô produzindo um produto, tá, que eu quero vender a qualquer custo. Como é que eu vou... Como eu me coloco
em quem tá do outro lado comprando. Será que eu compraria o meu próprio produto, sabe? Então já fica essa pergunta também. Eu acho que sim, até complementando o que o João falou, até porque eu posso dar a minha experiência própria. O João, ele tem muito mais, ele tem uma formação técnica, teórica muito grande dessa disciplina, né, de design, de experiência do usuário e tudo mais. E mesmo assim, o que ele tá reforçando cara, não pira, só conversa com as pessoas. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Resumiu bem. A minha experiência em produto, ela tem um viés muito mais empreendedor, né? Então, depois você acaba funilando, a empresa cresce e tal, você faz só produto. Mas lá no início você faz produto, você vende, você limpa banheiro, faz qualquer coisa. E aí, eventualmente, você ganha experiência com produto também. Então, você não precisa ter essa formação técnica, teórica, necessariamente, para fazer isso que ele falou. Só conversa com as pessoas. Então, assim, se eu vou vender lá um curso, o meu produto é de emagrecimento, ou o meu produto é de, sei lá, dá um outro exemplo aí, concurso público, qualquer coisa. Para inglês. Inglês, exato. Já conversou com alguém que tá tentando ter uma vida mais saudável, que tá tentando emagrecer e já comprou 10 cursos e não conseguiu? Você já conversou com alguém que está tentando aprender inglês porque vai viajar com a filha adolescente e a filha fala inglês também, então eu quero poder interagir e ter as mesmas experiências que ela? Ou a pessoa está comprando... Enfim, um monte de técnica que, assim, a gente vê muita gente no mercado tá próximo a isso. Então, quando a gente fala de copywriting e tal, os bons copywriters, por exemplo, eles partem no pressuposto que eles conseguem entender muito bem no âmago ali por que as pessoas estão interessadas naquele assunto e tal, para poder traduzir aquilo numa boa copy e tal. Então isso precisa ser expandido, não só para fazer a headline, mas para desenhar o produto, para melhorar o produto, para entrar na cultura de negócio. Você precisa entender o que as pessoas estão passando, assim. Senão você não vai conseguir chegar lá. Você vai chegar perto. E aí o que te salva é conversar. E aí voltando ao ponto, que mesmo sem ter uma formação técnica tão sólida como o João, por exemplo, vai te salvar simplesmente estar próximo dos clientes, próximo dos alunos. Terminou o lançamento, fez lá, bateu as metas de faturamento, legal pra caramba. Dedica agora as próximas semanas a conversar com a galera. Entra lá na área de membros lá e fala, vou conversar aqui com o João, com a Maria, com o Pedro e com a Marina, que compraram meu curso. Vou ligar e falar, e aí? Já assistiu? Não assistiu? Por que não assistiu? Que horas você assistiu? Que horas você assiste? De madrugada. De madrugada? Por quê? Porque de dia eu tô criando meus filhos. Eu só posso assistir de madrugada. Interessante. E isso vai criando uma sedimentação muito forte para você e pro seu negócio. E um diferencial competitivo lá na frente, né? Aprimoramento constante, né? Que você consegue fazer de uma forma extremamente simples, né? A gente não tá falando aqui de um sistema de CRM que você tem que... Não, você pegar o telefone e ligar pra pessoa e falar, e aí, como é que foi? Isso é super legal. Pra escala, dependendo do que você faz, é importante. Você precisa ter o processo, você precisa entender o método que você vai utilizar, etc, etc. Mas aí talvez é muito mais quando você já está lidando com determinada escala, esse tipo de coisa e tal. Mas no cerne da parada é conversar com a galera. É relacionamento. Não necessariamente a pessoa não precisa nem ser teu cliente, mas vai te dar um baita de um insight também. Amigo teu. Exato. A única dica que o Léo perguntou, uma dica para conversar com a galera. Eu diria que assim, só de conversar você já tá bem. A única coisa que eu falaria é tomar cuidado com os vieses, assim, com as perguntas que você faz. Isso é importante. Senão vai ter uma visão... Uma visão, porque o que acontece que é muito comum, assim, sei lá, eu vou vender esse copo e eu acho que o Edu, ele precisa desse copo. Então eu vou conversar com o Edu pra entender e tal, isso que a gente tá falando, né? Eu vou falar, Edu, você precisa desse copo, não precisa? Ele vai responder, sim, que a pessoa tem a tendência, ela tem a tendência a concordar sempre. Então, se você fizer uma pergunta dessa forma, tipo, Edu, você tá com sede, né? Você quer comprar essa água? Não, tô com sede. Você compraria? Você compraria um produto que matasse sua sede? Exato. se eu tivesse a melhor água do mundo, você compraria essa água? Ninguém vai responder que não, tá ligado? Exato. Então, o melhor você enviesa a pergunta. Você enviesa. Então, o melhor é você perguntar, Edu, qual foi a última vez que tu bebeu água? Foi há 3 horas atrás. Você acha importante? Você acha importante? Todo dia água. assim? Você bebe água só quando você sente sede? Ou, sei lá, você tem um aplicativo que te lembra de beber água?
E aí você vai criando... Porque às vezes as pessoas nem sabem que precisam daquilo. Exato.